Boa noite para você que está acompanhando aí a primeira edição do nosso Segurança Jurídica Brasil, nessa semana, onde a gente está continuando o nosso caminho para falar sobre adoção, para falar sobre essa relação familiar, essa relação humana tão importante. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer, obviamente, os nossos telespectadores de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Nova Lima, de Sabará, de Juiz de Fora, nossa capital da Zona da Mata, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, a cada uma dessas cidades que acompanham o canal Viver Brasil pela Claro Net, o nosso muito obrigado. E, obviamente, a cada um que acompanha o nosso programa via YouTube, em qualquer lugar, o nosso compromisso permanente de buscar as melhores informações, os melhores conhecimentos para dividir aqui no canal Viver Brasil, especificamente no programa Segurança Jurídica Brasil. A gente está falando sobre adoção, já tivemos um programa sobre esse tema com a representante da entidade que cuida das pessoas em estado de adoção em Belo Horizonte. E nesse programa a gente está tendo a oportunidade de receber aqui o Dr. José Honório de Rezende. Ele é juiz de direito, bacharel em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuação nas varas infracionais e cíveis da infância, atuação na justiça criminal, procurador do Estado de Minas Gerais, procurador regional da Fazenda do Estado de Minas Gerais, professor do curso da Escola Judicial Edésio Fernandes na área da infância e da juventude, juiz designado para acompanhar juízes no início de carreira. É um prazer estar te recebendo aqui. Primeiro, muito obrigado, meu caro José Honório, por estar compartilhando aqui conosco algumas informações, alguns conhecimentos importantes sobre essa questão da adoção. Sua trajetória toda é vinculada, inclusive, à infância. O senhor já esteve aí em vários momentos atuando em defesa da infância, de modo geral. Eu queria que você falasse um pouco, em primeiro lugar, sobre a trajetória do Dr. José Honório aqui no programa Segurança Jurídica e depois começasse a falar um pouco sobre a realidade da adoção em Minas Gerais, em Belo Horizonte e no Brasil, naturalmente. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma oportunidade interessante e importante para falar sobre esse tema que tanto atrai a atenção das pessoas em várias perspectivas, né? Às vezes de não entender, de não compreender. E esclarecer isso é uma oportunidade sempre importante. Bem, eu, como foi dito aí no início, né, eu ocupei diversos cargos na carreira pública, já estou no serviço público há mais de 35 anos. Quando decidi ingressar na magistratura, isso foi mais ou menos há 18 anos atrás, eu ocupava o cargo de procurador consultor da Fazenda. Eu entro para a magistratura com uma vivência enorme de direito público, de direito administrativo, de direito constitucional, de direito tributário. Imaginava que fosse seguir na magistratura alguma área com essa atribuição. E qual não foi a minha surpresa, Gustavo? Eu precisava ficar em Belo Horizonte por conta da minha família. Meus filhos eram pequenos, né? Então, se fosse possível, eu faria todo o necessário para aqui ficar. E houve uma vaga na vara infracional de Belo Horizonte. Isso foi em 2005. Eu brincava com os meus colegas o seguinte: não pode deixar a vaga, que a vaga vai ser minha. Isso foi interessante porque a justiça infracional, ela choca muito. O convívio, para quem não teve esse convívio com o adolescente infrator, ele é sempre muito marcante, porque esse dia a dia nós temos uma certa distância de quem é esse adolescente infrator. Então, começar a ouvi-lo, começar a perceber as suas necessidades, as suas dificuldades, e mais importante, a sua humanidade. Então, essa vivência para mim foi uma vivência talvez a mais importante na
na minha carreira na magistratura, porque eu jamais teria a oportunidade de ter esse contato numa profundidade e talvez numa extensão, numa quantidade de casos, né? Quando eu iniciei na vara infracional, eu ouvia 100, 150 adolescentes por mês. Às vezes eu via 15 adolescentes por dia. E eu nunca tinha tido contato com um adolescente infrator até então. Então isso foi assim, muito transformador para mim. E transformador numa perspectiva positiva, né? Que nós muitas vezes temos o estigma, né? Da distância. E quem que você encontra como adolescente infrator? Uma pessoa igual a gente mesma, né? Com os sofrimentos, com as dificuldades, mas muito marcado pela falta de oportunidade, né? Pela agressão da própria vida, da própria sociedade. Né? E nós respondemos aos estímulos que nós recebemos. Né? Então, compreender isso para mim foi assim, talvez assim, um dos maiores ganhos que eu tive como juiz. Né? Isso, Gustavo, eu sempre costumo falar isso, me transformou numa pessoa humilde. Você está falando aí, eu estou observando em relação a essa formação desses adolescentes. Você falou que recebia 15 por dia, 150, tantos por mês. E aí eu me pergunto aqui, em relação aos problemas que essas pessoas carregam já na adolescência ou na sua formação, isso está muito vinculado à maneira como como se chegou no mundo, se chegou com pais, se chegou com família, se tem um certo equilíbrio. Isso tudo aí deve repercutir na formação. Referências, ambientes, oportunidades, tudo isso encaminha o ser humano. São os estímulos que você falou. São os estímulos que nós recebemos no dia a dia. Se você só tem estímulo errado, naturalmente o seu resultado tende a ser associado, às vezes, a esses estímulos. Nesse sentido. É isso que você estava falando. É dentro dessa ideia. Não é? Essa falta de oportunidades, não é? Um ambiente, muitas vezes, conflituoso, um ambiente que dá uma visibilidade de violência. Então, o crescimento nesse espaço também te projeta para um certo comportamento. Mas é interessante essa indagação porque eu, no início da minha carreira, eu me perguntava muito o que eu devo saber de um adolescente infrator. Se ele praticou esse ato, como ele praticou. Isso tem a sua relevância, né? Ele está ali por conta disso, né? Mas essa escuta é muito mais do que isso. O ato é um sintoma de vários fatores que acabaram gerando essa situação. Uhum. Então, eu tinha uma referência comigo muito importante. O meu limite quando eu encontro um ser humano, que eu estou conversando com uma pessoa que me responda como um ser humano. Esse era meu ponto de referência. Então, em qualquer abordagem, e para qualquer tipo de conduta e para qualquer trajetória infracional do adolescente. O que me definia como ponto de segurança eu paro quando eu estou conversando com um ser humano, com alguém que responde para mim, né? Com alguém que consegue dialogar com respeito recíproco. Não é? Então, é um momento de educação. E a educação ela é transformadora. E a educação acontece em todos os instantes da vida. Paulo Freire dizia, com muita sabedoria, a educação é mediada pela vida. Nós aprendemos reciprocamente um com o outro. Então eu aprendia com eles e eles aprendiam comigo. E que boas aulas eles tinham, hein? Nossa, uma vivência, um conhecimento. Eu tenho tanta história de adolescente, sabe? Que vão me marcar pro resto da minha vida. De situações, de entusiasmo dele, sabe? Porque a adolescência é a transformação com a força que eu diria da natureza. O adolescente tem, e principalmente o adolescente infrator, ele tem muita autonomia, mas pouca responsabilidade. Então, trabalhar essa responsabilidade, encontrando dois aspectos fundamentais, o amadurecimento biológico
e o amadurecimento social. Né? O amadurecimento social da vida, né? Das consequências daquilo que nós fazemos. O adolescente não mede muita consequência, né? Por isso que ele se atira, né? Ele quer viver com toda a força, né, que a idade lhe proporciona. E natural que seja assim. Tem que ser assim, né? Porque as grandes transformações começam aí. Nós, com o tempo, nós ficamos calibrados, né? Nós já temos mais, buscamos mais segurança, né? O adolescente não, ele precisa conquistar a vida. O mundo que está aí não é o mundo que ele criou. Ele precisa recomeçar a vida para ele se encaixar nesse mundo. E ele só consegue isso se ele transformar esse mundo. O senhor tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 55 anos de idade. 55 anos. Eu estou perguntando isso por uma razão muito simples. Eu estou te escutando, estou vendo a sua interpretação aí sobre o que se acontece, o que se dá com a formação, com os adolescentes e por aí vai. E a partir das crianças que se tornam adolescentes, que vão se formando. Eu prestei bastante atenção e te faço a seguinte pergunta. Beleza, essas pessoas que já estão aí cometendo algum tipo de delito, que estão já percorrendo vias que são vias que não vão levar a lugares positivos. Essas pessoas, antes a gente tinha, por exemplo, as FEBEMs da vida, não é isso? Sim, exatamente. Qual é a realidade dessas pessoas hoje? Onde é que elas são atendidas para se ter algum tipo de novo caminho, por exemplo? Sim, essa referência, né, à FEBEM, era muito interessante porque isso faz parte de um mundo passado. Né? De um mundo em que o adulto ele se colocava num lugar que ele sabia o que era melhor para a criança e para o adolescente. Era uma época de uma lógica muito assistencialista, muito salvacionista e de pouco direito. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é FEBEM, o que era a FEBEM desse passado e o que ela representa hoje? A FEBEM ela veio como uma fundação do bem-estar do menor. Né? Não tinha nada de bem-estar. Era como eu destaquei, né, era uma ideia de que o adulto, as autoridades, né, elas sabiam como corrigir os adolescentes e as crianças. Então elas tinham a chave para isso, né, tinham uma metodologia para isso. Então, por exemplo, as crianças e adolescentes, por um problema social, elas eram encaminhadas para uma FEBEM, onde ali elas conviviam com adolescentes que tinham, ou crianças que tinham o mesmo percurso, ou um percurso de muita violência. Então você tinha ali um ambiente negativo para o desenvolvimento da pessoa humana a partir da sua singularidade, a partir da própria realidade dela. Bem, isso aí nós estamos falando do Código de Menores. Né? Essa é uma lógica interessante pelo seguinte, nós não podemos também ter uma análise anacrônica, né, e dizer que os conteúdos de hoje, não é, eles desautorizam os conteúdos que foram observados em outros momentos da história. É sempre um julgamento inválido. Naquela época se entendia dessa forma. Sim. Mas, com a Constituição de 88, foi se percebendo, com grandes diplomas de direito internacional, a Segunda Guerra foi muito forte nisso, porque havia na Europa levantes de crianças e adolescentes perambulando pelas ruas sem o adulto para protegê-lo. Então começou a receber uma visibilidade muito forte. Aí que entra, os grandes estatutos de direitos internacionais. Mas isso não é tão antigo. Isso acontece em 56, acontece em 76, em 77. Em 88, a Constituição Federal vem e reproduz o que de mais avançado tinha em termos de direitos. E aí, vamos dizer, a mudança de paradigma que é realizada crianças e adolescentes, até então vistas como objetos de direito, elas passam a ser sujeitos de direito. Essa foi a grande virada. E
é interessante, né, abordar isso, porque nós ainda temos dificuldade de nos conduzir nessa perspectiva. Isso vale para o adolescente envolvido com ato infracional, isso vale com o acolhimento institucional, isso vale para a adoção, por exemplo. Quer dizer, tudo que diz respeito a crianças e adolescentes, né, o olhar, o comportamento, a decisão, ela tem que levar isso em conta. Ponto. Doutor José Honório, está fantástico. Eu acho que nós estamos tomando uma aula aqui sobre essas questões de adolescência, de direitos, de realidades, de transformações, inclusive, na legislação. Sim. Eu vou pedir para a gente alguns poucos segundos, para a gente fazer um breve comercial. A gente volta com o doutor José Honório e aí nós vamos focar agora nas questões vinculadas propriamente à adoção e às percepções que ele tem deste momento que a gente vive, por conta da trajetória que ele já experimentou, que ele já atravessou e certamente tem muito para contribuir nessas questões. Daqui a pouquinho a gente volta com o Segurança Jurídica Brasil, falando com o Dr. José Honório sobre adoção, criança, adolescente e essas questões de modo geral.